Olá, tudo bem? Ao findar esse ano de 2023, é o momento de agradecer e celebrar a vida. E eu quero aproveitar para agradecer, em nome do CRESUL, a sua presença conosco em todos esses domingos do ano que se finda, em que estivemos aqui para lembrarmos por 20 minutos desse ser que agora em dezembro celebramos a sua vinda a partir do seu nascimento, no nosso Natal. Lembrando também que o CRESUL é o nome de um grupo formado pelos 6 conselhos regionais espíritas daqui da região sul, do sul de Minas, que contempla as cidades de Lavras, Poços de Caldas, Varginha, Caxambu, Santa Rita do Sapucaí e Pinhuí. E para começarmos mais 20 minutos com Jesus, eu convido a todos, a todas, para fecharmos nossos olhos e colocarmos na nossa tela mental a figura desse ser único, ímpar, que pisou a terra num corpo de carne, Jesus, o Cristo de Deus, para que possamos sentir a sua presença e conversar com Ele, agradecendo e pedindo para que continue conosco em nossa casa, junto à nossa família, uma família de 8 bilhões de irmãos e irmãs, que caminhamos para Ele, a cada dia, a cada passo, sorrindo na certeza desse encontro e reencontro de almas. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. E para nós podermos realizar nessa noite as nossas reflexões, eu gostaria de lembrar algumas mensagens trazidas por Jesus. E eu começo citando o capítulo 1, versículo 14, do livro de João, o evangelista, o discípulo caçula que caminhou com Jesus, quando ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." João estava nos lembrando que o Verbo, a palavra divina, se fez ressoar na terra na figura de Jesus, esse ser único que veio nos exemplificar o que é ser verdadeiramente humano, um homem integral vivendo e convivendo com humanos. Porque Jesus é a personificação do amor na terra. E se Deus é amor, conforme o próprio João, na sua primeira carta, nos deixou escrito, Jesus é o seu representante. Porque tudo, a fala, o olhar, a presença, emanava amor desse ser. O seu magnetismo, a sua aura, a sua luz, o seu perfume é amor. E nesse mês de dezembro, é o mês de recordar o seu nascimento. Mas, mais do que isso, é preciso questionar o porquê da sua vinda, do seu nascimento nesse corpo de carne como o meu, nessa terra. Eu tenho como hipótese, como resposta, que Jesus veio à Terra dar um recado, trazer uma informação. E essa informação foi sentenciada no final da sua existência no corpo de carne, quando ele responde a Pilatos dizendo: "Meu reino não é deste mundo."
Neste instante, ele está nos afirmando que existe um mundo espiritual para o qual todos nós devemos nos preparar para ir ao seu encontro. E cada parábola que ele nos deixou, cada gesto seu, como mestre de todos nós, é o que nos auxilia a chegar lá, imitando-o mais do que apenas seguindo ou o adorando. Precisamos criar o hábito de ler o Novo Testamento, onde está escrita a sua história, para ouvirmos ali as palavras de Jesus, apreendermos as suas lições e aprender a ser gente com elas e com ele. Quando Mateus anota no capítulo 4, versículo 4, o que disse Jesus: não só de pão viverá o homem. Pensemos nessa frase. Será que ele não quer nos advertir sobre o apego à matéria, cada dia mais pujante à nossa volta? Ainda tão forte em nós, nem estou falando do outro, em nós, o quanto ainda somos apegados à matéria. E sabemos, como espíritas que somos, o quanto na espiritualidade isso nos fará sofrer pela falta que sentiremos da matéria. A literatura espírita é farta nesses exemplos de espíritos que vêm dizer que estão sofrendo por falta de espiritualidade, mesmo já estando no lado espiritual. Não é? Então, Jesus, além de nos advertir, de nos chamar a atenção, ele também fez promessas. Promessas que devemos confiar que vão acontecer, acreditar e ter a certeza que serão cumpridas. Como a do Sermão do Monte, que Mateus anotou no seu capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja só, vamos parar e pensar nessa frase, nesse versículo. Será que já entendemos esse versículo de Jesus? Né? O que ele quer dizer com isso? Ser humilde em espírito, exercitando na prática do ser mais do que na do ter. Então, Jesus, quando diz né, ele está dizendo que quem é humilde realmente já é feliz aqui na Terra, porque já se sente no céu, sem precisar de bens materiais. Né? Ser feliz pela possibilidade de estar vivo, encarnado nesse instante, na oportunidade do aprendizado, da convivência de cada dia. Né? E todos nós que nos dizemos cristãos, gostaríamos de servir a Jesus, servi-lo de alguma forma. Mas ele também, né, nos orienta como fazer isso. Né? Mateus também anotou no capítulo 25, né, no versículo 40, quando Jesus disse: sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim também o fizeste. Nos colocando todos como irmãos deles, que precisamos ajudar uns aos outros, porque há um Jesus em cada esquina. Mais do que isso, há um Jesus dentro da nossa casa, convivendo conosco, aguardando o nosso olhar de acolhimento, que muitas vezes não olhamos mais porque banalizamos a convivência familiar, ou de
de alguém que nos auxilia num trabalho em casa. Esse alguém está aguardando que o chamemos pelo nome com carinho, que sinta que somos irmãos. Esse é o recado de Jesus para todos nós. Somos irmãos e irmãs, filhos e filhas de um Pai de amor, que aguarda que cada um de nós aprenda a amar. Por isso, nos enviou o seu Filho mais puro, o Espírito puro, como mestre de todos nós. Né? E nós sabemos também, como espíritas estudiosos que somos, que a Terra está passando por um processo de transição. E muitas vezes nos questionamos, né, o que é preciso fazer para evoluirmos, já que a Terra também vai evoluir. E Jesus também nos deixou essa orientação ainda no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa que estamos herdando? A terra regenerada, sem violência. Né? Se nós também formos mansos, todos nós mansos, mansuetude como contrária à violência. Se aprendermos a escolher a paz e o diálogo no lugar do combate violento que a mídia tem nos apresentado nos seus noticiários e que dá a impressão que a vida é isso, mas aquilo é um recorte do que está acontecendo em determinado local. Tem muita gente fazendo coisas boas, vamos noticiar isso, comentar isso, o bem que fazemos no centro espírita, né, numa atividade que realizamos fora da casa, orientando as pessoas, evangelizando crianças e jovens. Isso não é fazer o bem? Né? Lendo, estudando as obras básicas, né, falando sobre Jesus. E Jesus também, em relação à guerra, nos convoca a sermos pacificadores, para sermos felizes, bem-aventurados. E se assim procedermos, seremos chamados filhos e filhas de Deus. Não é? Então, em época de guerra, né, que a gente vê nos noticiários, não só essas guerras bélicas que usam armas, mas também vamos verificar as guerras mentais, as guerras domésticas, a guerra da intolerância, dos desentendimentos com o próximo, com a falta de perdão, com o rancor que guardamos, a mágoa que guardamos. Né? Sejamos aqueles que promovem a paz, onde tudo está em desequilíbrio, onde há discussão, desentendimento. Vamos levar a paz, como dizia Francisco de Assis, fazei-me um instrumento da vossa paz. Em relação ao comportamento violento do outro, que muitas vezes é violento porque ele está doente, com medo, apavorado. E no medo nós agredimos, porque não aprendemos a dialogar. Queremos matar no outro aquilo que não sabemos administrar em nós. Se soubermos dialogar, nos entender, como nos diz Joana de Ângeles, em toda a sua série psicológica dos 16 livros, autoconhecimento, autodescobrimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como eu posso me melhorar, melhorando o mundo que está ao meu redor? Para isso eu nasci. Para ser nessa existência melhor do que eu fui na outra, em pequenos passos. Processo é a palavra de ordem. Estou em processo de crescimento espiritual, de desenvolvimento de uma alma mais pura, para chegar a ser um dia espírito puro. É isso que Jesus aguarda, o tempo que for, da maneira que eu escolher. Mas todos nós alcançaremos essa
essa proximidade com Jesus, quando, né, nos destituirmos dessa matéria que ainda somos apegados, né, nossa forma materialista de pensar no meu, o que é meu de fato. Vamos fazer essa proposta para 2024, ser o mais espiritualista que conseguimos ser, usufrutuários, mas não donos da matéria que eu acho que me pertence, né? E olhar o outro realmente como alguém que merece o meu olhar. Porque também Jesus disse: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele. E nós sabemos, como reencarnacionistas que somos, que vamos nos reencontrar numa outra existência, e é aquela pessoa que a gente diz que não passa na mesma ponte ou na mesma porta, porque tem um estranhamento que precisa ser resolvido nessa existência. Precisamos nos entender com esses com os quais convivemos. Para isso, voltamos, nos harmonizar com esses que estão ao nosso lado nessa vida, né? E ele ainda diz: em verdade te digo que não sairás dali, da terra, enquanto não pagares o último ceitil, o último centavo, a última, né, desavença, o último estranhamento entre vocês dois. E aí, nós sabemos isso tudo, nós estudamos, nós conversamos, fazemos palestras, mas quando os problemas chegam, quando as contas e a tristeza chegam, né, o que a gente tem que pensar? Sem revoltar, sem brigar com o divino. Novamente em Jesus, vamos ao Evangelho e vamos encontrar lá Jesus nos acalmando, dizendo: olhai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, como a gente quer ser acumulador. E vosso Pai Celeste as sustenta. Será que você não vale mais do que as aves? Pergunta Jesus. Perguntemos à nossa consciência também. Então, Jesus, em seu profundo amor por todos nós, ainda nos convida a um trabalho no bem, nos conceituando como o melhor que podemos ser quando ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sabe o que é isso? Né? Então saibamos temperar a vida do outro, assim como o sal, que faz de uma forma invisível, né? Todos os dias almoçamos, o sal está ali, e não percebemos porque ele está temperando de uma forma invisível. Saibamos ser invisíveis na nossa forma de auxiliar também. Ninguém precisa saber que a gente está ali, mas a gente está dando suporte para que o outro, que a vida do outro tenha sabor, né? E sejamos luz para iluminar o caminho do outro que tateia nas trevas, né? E vamos nos lembrar que assim como Paulo, como Saulo de Tarso, precisou ser retirar as escamas da matéria dos seus olhos, para que ele enxergasse a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Possamos também, nós, enxergarmos essa vida. E não mais sermos como somos, porque a partir desse instante falaremos como ele falou: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Vamos fechando aqui com essas mensagens. Aceitemos a proposta de Jesus. Brilhe a vossa luz. Confiemos que não estamos sozinhos, porque ele mesmo nos disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, ele está aí na sua casa, ele está sendo representado no olhar do outro que nos pede acolhimento, companhia,
palavra. Vamos conversar com o outro como se estivéssemos conversando com Jesus. Porque é assim. Ele está onde dois estiverem, ele mesmo disse sobre isso. Então, que nesse Natal nós possamos relembrar a sua mensagem de amor e possamos nos fortalecer para colocá-la em prática, amando, servindo, gostando da vida e agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui agora, no lugar onde estamos, no lugar onde fomos semeados para florescer e encantar o mundo. Porque, como antigamente as pessoas cumprimentavam e perguntavam o nome da outra, qual é a sua graça? Que não percamos a graça de engraçar o mundo, encantar o mundo com a nossa presença, que as pessoas sintam falta da nossa presença, porque nós temos o que falar, o que contribuir, o que pacificar e iluminar onde estivermos. Sejamos realmente luz. É isso que é entender e servir Jesus. Pensemos nele agora, agradecendo sempre. Senhor Jesus, somos ainda tão pequeninos, mas como crianças espirituais, queremos crescer para alcançá-lo, caminhar contigo, beber dessa fonte de água limpa, como a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Teve ali o contato com esse manancial de luz, essa água que nos dessedenta por todo sempre para não termos mais sede. Vem, Senhor, fique conosco, continue confiando em nós, para que continuemos caminhando, fortalecidos na fé e juntos, não sozinhos, mas com todos esses que estamos conectados nesse instante, e possamos continuar contigo, não somente 20 minutos, mas por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe e que tudo aconteça conforme precisa ser. E saibamos aceitar resignadamente aquilo que não podemos mudar. Fiquem em paz.